Poucas riquezas nasceram de tanta ambição quanto a Ambev. De um lado, uma cervejaria que patrocinava reis do futebol. Do outro, uma marca que reinava nos bares populares. Quando Brahma e Antártica se enfrentavam, não era apenas por mercado, era por domínio, influência e legado. Mas o que começou como rivalidade regional se tornou um império global. Um império que, em pouco mais de uma década, controlou a cerveja de milhões. E chegou a valer mais que bancos, mineradoras e até países inteiros. Só que impérios não se constroem apenas com planilhas e trabalho duro. A ascensão meteórica da Ambev veio acompanhada de processos, denúncias de práticas questionáveis e bastidores que nunca chegaram a ser totalmente expostos. O que se diz, nos corredores do poder e nos arquivos da justiça, é que por trás da eficiência havia uma cultura onde o lucro era o único rei. Uma cultura que gerou resultados, mas também deixou cicatrizes. Essa é a história de um império que nasceu da guerra, cresceu na disciplina e que hoje carrega as marcas do próprio sucesso. Antes de se tornar sinônimo de poder, a Ambev nasceu de uma guerra silenciosa, travada nas prateleiras, nos botecos, nas campanhas publicitárias e nos corações dos brasileiros. De um lado, a Brahma, tradicional, forte, com sua águia dourada estampando latas que carregavam orgulho e status. Do outro, a Antártica, popular, enraizada, com décadas de afeto do público e uma habilidade singular de dialogar com todas as classes. Ambas não vendiam só cerveja, vendiam identidade. Escolher uma era, na prática, tomar partido de uma cultura. Nos anos 90, essa rivalidade atingiu níveis que o mercado brasileiro jamais tinha visto. Disputas por espaço em gôndolas, contratos exclusivos com bares, campanhas milionárias nos intervalos da novela das 8. Era mais do que marketing. Era uma corrida armamentista entre duas marcas que se recusavam a perder. A provocação era constante, slogans agressivos, provocações sutis e um desejo mútuo de esmagar a concorrência. A Brahma apostava em modernidade e ousadia. A Antártica em tradição e conexão emocional. Só que essa batalha sangrava o caixa de ambas. Enquanto isso, lá fora, multinacionais como a Heineken, a SABMiller e a própria Interbrew observavam o Brasil com apetite. O que as duas rivais ainda não percebiam, ou se recusavam a admitir, é que aquela guerra doméstica estava prestes a abrir uma brecha fatal para a entrada de gigantes estrangeiras. E nesse exato momento, os bastidores começaram a se mover. Em 1999, o mercado brasileiro foi pego de surpresa por um movimento que parecia improvável, quase inconcebível: a fusão entre Brahma e Antártica. Durante décadas, elas haviam duelado com campanhas ferozes, estratégias agressivas e uma disputa emocional pelo gosto do brasileiro. Mas ali, no auge da década de privatizações e da abertura de mercado, o jogo mudou. Não se tratava mais de qual marca vendia mais cerveja. A guerra agora era por sobrevivência em um tabuleiro global. Com a ameaça crescente de multinacionais como Heineken e Interbrew prestes a invadir o território nacional, Brahma e Antártica decidiram fazer o impensável: selar a paz e fundir seus impérios. Assim nascia a Companhia de Bebidas das Américas, batizada de Ambev. A nova gigante surgiu dominando mais de 60% do mercado brasileiro. Era uma concentração de poder sem precedentes. Supermercados, distribuidores e pequenos bares passaram a negociar com um titã que controlava não apenas os rótulos mais consumidos do país, mas também a cadeia logística, os centros de produção e até a propaganda nas maiores emissoras de TV. A concorrência, já debilitada, foi atropelada. Mas a reação também veio do alto. O CADE, órgão que regula a concorrência no Brasil, abriu investigações e levantou suspeitas de monopólio. Especialistas debatiam se a fusão feria os princípios do livre mercado,
Mas nada disso impediu a Ambev de seguir sua marcha triunfante. A empresa, agora fortalecida, começou a chamar a atenção de investidores estrangeiros. Em pouco tempo, a Ambev abriu capital na B3 e na Bolsa de Nova York. A entrada no mercado internacional foi vista como um selo de validação. O Brasil, até então conhecido como consumidor de cervejas populares, agora era também o berço de uma potência mundial. E essa potência tinha algo a mais: uma cultura de gestão que fascinava investidores. Por trás da Ambev, existia mais que uma fusão. Existia uma filosofia. E por trás da filosofia, 3 nomes que viriam a se tornar sinônimos de eficiência extrema: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Não eram executivos comuns, não usavam gravata, evitavam a imprensa e desprezavam formalidades, mas em silêncio transformaram o setor de bebidas. E depois, boa parte do capitalismo brasileiro. Tudo começou no Banco Garantia. Foi ali que o trio moldou sua visão de negócios: meritocracia radical, obsessão por metas e controle absoluto de custos. Para eles, empresa não era família, era um campo de batalha. Só os melhores sobreviveriam, e os melhores eram os que entregavam. Resultado: quando assumiram a Brahma, antes mesmo da fusão, cortaram cargos, venderam ativos não estratégicos e iniciaram o que mais tarde seria chamado de choque de gestão. O que parecia brutal, aos poucos mostrou resultado. A margem cresceu, a produtividade disparou e os investidores começaram a olhar diferente. Com a criação da Ambev, esse modelo foi levado ao extremo. O ambiente interno se transformou. Metas quase impossíveis, bônus agressivos e uma cultura onde errar era inaceitável. Chefes exigentes, prazos curtos, avaliações constantes. Para alguns, era um paraíso de oportunidades. Para outros, um caldeirão de estresse e medo. Não era raro ver jovens talentos sendo promovidos em tempo recorde e queimando em poucos meses sob a pressão. Mas a máquina funcionava. A empresa se tornava mais enxuta, mais lucrativa, mais invejada, e o mercado amava tudo isso. Esse estilo implacável recebeu um nome: o modelo 3G, em referência ao trio que comandava a holding. E logo ele começou a ser exportado. Primeiro, para outras empresas no Brasil, depois para operações globais. O trio comprou a rede Burger King, a varejista Lojas Americanas, e assumiu o controle da Heinz. Tudo operando sob o mesmo regime: corte de custos, meritocracia e foco absoluto no retorno para o acionista. Era como se um novo evangelho tivesse sido escrito e lido em Wall Street. Mas nem todos rezavam por esse livro. Com o tempo, começaram a surgir relatos de ambientes tóxicos, alta rotatividade e equipes emocionalmente exauridas. Ainda assim, os resultados falavam alto e abriam portas para algo ainda maior: a conquista de mercados internacionais, começando pela Europa. Em 2004, a Ambev deu o passo mais ousado da sua história. Uniu forças com a belga Interbrew, dona de marcas como Stella Artois, Beck's e Leffe. Na época, o movimento parecia arriscado: um gigante latino-americano se fundindo com um dos pilares da tradição cervejeira europeia. Mas como tudo que Lemann, Telles e Sicupira executavam, não era um gesto impulsivo, era uma jogada meticulosamente planejada. Com a fusão, nascia a InBev, um novo império global com sede na Europa, mas com os princípios implacáveis do modelo 3G no coração da operação. Em 2008, a nova InBev anunciou a compra da Anheuser-Busch, um dos maiores símbolos do orgulho norte-americano. A dona da Budweiser, a cerveja das corridas da NASCAR e dos comerciais de Super Bowl, foi adquirida por os 52 bilhões de reais. O impacto foi sísmico, não apenas pela cifra, mas pela inversão simbólica. Uma empresa nascida da fusão de marcas brasileiras agora comandava o coração do mercado americano.
O grupo passou a se chamar AB InBev e se tornou a maior cervejaria do planeta. Com presença em mais de 150 países, dezenas de marcas e um volume de vendas diário que superava o PIB de nações inteiras, de consumidores a marcas globalizadas demais, a hegemonia já não era absoluta. Por muito tempo, a Ambev e a AB InBev foram sinônimos de crescimento sem limites. Mas como toda fórmula levada ao extremo, chega um ponto em que ela começa a falhar. A primeira rachadura foi silenciosa. Os consumidores mudaram. Gerações mais jovens começaram a rejeitar a padronização. Buscavam rótulos menores, histórias reais, ingredientes naturais. E começaram a virar as costas para os gigantes. Enquanto isso, denúncias de assédio moral, pressão extrema e práticas abusivas começaram a vazar. Processos judiciais surgiram. Reportagens sobre ambientes tóxicos se multiplicaram. E a Ambev, antes modelo de sucesso, passou a ser acusada de transformar eficiência em opressão. A concorrência, por sua vez, se sofisticou. A Heineken cresceu no premium. As artesanais dominaram nichos. As startups de bebidas atacaram com inovação. E a Ambev, gigante pesada e questionada, começou a perder terreno. Não em faturamento imediato, mas em relevância simbólica. O que faz uma empresa deixar de ser só uma empresa e se tornar um império? No caso da Ambev, foi a combinação de disciplina extrema, fusões agressivas e uma cultura empresarial que virou modelo. Mas todo modelo nasce num tempo, e nenhum tempo dura para sempre. Hoje, a Ambev ainda está entre as maiores, mas enfrenta um desafio muito mais complexo do que vencer uma rival. Agora, o inimigo não tem rosto, são os novos hábitos, as redes sociais, a busca por autenticidade. O que a Ambev enfrenta não é apenas uma mudança de mercado, é um teste de identidade e talvez o maior dilema da sua existência. Jorge Paulo Lemann, certa vez, disse que o medo de perder tira a vontade de ganhar. A frase resume bem a encruzilhada da Ambev. Continuar defendendo um modelo que já não inspira ou ter coragem de reinventar o império antes que ele comece a ruir por dentro? Essa não é apenas a história da maior cervejaria do mundo, é a história de um modelo e do preço de mantê-lo vivo. A riqueza tem um preço. Aqui, nós contamos quanto.